Imagina você desafiar um decreto de um rei super importante, correndo o risco de até morrer no processo. Pois é, essa mulher fez isso, mas tem um segredo por trás dessa ideia. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, ajuda a gente, vai! 100 anos após o exílio babilônico, reinava na cidade de Suzã o rei Xerxes. E ele, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete para todos os seus nobres e oficiais. Enquanto isso, sua mulher, a rainha Vasti, oferecia um banquete para as mulheres. E no sétimo dia, quando o rei Xerxes já já estava meio bêbado, pediu aos seus oficiais que o serviam para chamar Vashti, para mostrar sua beleza aos seus súditos. Nossa, que é difícil falar esses nomes, cara. Porém, a rainha Vashti se recusou a ir. Ou seja, ela não acatou o que o rei tinha pedido. E você acha que o rei ficou feliz com isso? Não, ele ficou muito bravo. E então ele chamou alguns sábios para ele poder ver o que ele podia fazer com a rainha Vashti, né? De acordo com as leis. Memucan. Nossa, só dá nome difícil, cara. Então Memucan, um dos sábios do rei, disse que ela não ofendeu somente o rei, mas ofendeu todos os nobres que estavam ali presentes, e que ela podia servir de exemplo negativo para as outras mulheres, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vashti fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e meros da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Memucan então pediu o afastamento total da rainha Vashti e deu um conselho ao rei para achar uma outra mulher para ser coroada. O rei então acatou o conselho. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Assim enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. A rainha Vashti, ela não só foi destituída e fez besteira, mas ela foi criado um decreto a partir dela para que todos os homens mandassem nas casas para as mulheres não desrespeitar. Ela foi criou uma revolução, não é uma revolução, né? Então houve uma espécie de concurso de beleza. Algumas pessoas foram designadas para trazer mulheres bonitas e virgens. Essas pessoas foram designadas a sair nas cidades para procurar essas mulheres e trazer para o império de Suzã. E a moça que mais agradasse o rei, ela se tornaria a rainha. Havia um homem chamado Mardoqueu. Pera aí, Mardoqueu ou Mordecai? Cara, é a mesma coisa, pelo que eu vi. Que criava a sua sobrinha, Hadassa, mais conhecida como Esther, que tinha perdido seus pais. Esther, então, foi levada a Suzã. Esther foi levada para o harém de Suzã, onde ficavam as mulheres e as concubinas do rei. E ela ficou aos cuidados de Hegai, que deu um tratamento especial para ela nesse concurso de beleza. É óbvio que nesses lugares não podiam ter homens, a não ser os eunucos, como Hegai. E se você não sabe o que é um eunuco, é um homem que não tem aquilo. É, isso mesmo. Não! 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 Porém, Mardoqueu passava por ali por perto, só para ver como Esther estava. Esther estava, ficou estranho. Esther estava. É difícil falar. Esther estava. Tá bom, vai. Detalhe que Mardoqueu pediu para Esther não revelar a origem do seu povo ou da sua família, que era o povo de Deus, né? O povo judeu, né, mano? Essas mulheres passavam 12 meses, ou seja, um ano, se preparando para se encontrar com o rei. Passavam um tratamento de beleza, né? Um tratamento VIP lá delas. Cabeleleira Leila. Esther, depois de um tempo determinado, foi ao encontro do rei. E o rei gostou dela mais do que todas as outras mulheres. Porque era um concurso, né? Tinha mais de uma mulher ali disputando. Com Esther, por exemplo. Miss Pérsia. Esther, então, foi coroada rainha. O rei deu um grande banquete e declarou até feriado, celebrando a vida de Esther, a nova rainha. Pô, que massa, o pessoal que nem tava com esses negócios aí ganhou feriado de graça. Só que tinha um porém. As mulheres só podiam se apresentar ao rei só se ele chamasse. Caso contrário, era morte. Isso era decreto para todo o povo também. Você não podia se apresentar ao rei se ele não te chamasse. Mas logo mais a gente vai ver sobre isso. Um dia, quando Mardoqueu estava ali junto à porta do palácio, ele viu dois homens, Bigtan e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada. E esses dois eles estavam tramando contra o rei.
Eles não estavam gostando muito do que o Xerxes estava fazendo. Mardoqueu então passou a sua informação para Esther, que logo ela passou para o rei. Então, os dois oficiais do rei foram de arraça para cima. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes colocou Amã como o mais alto do seu reino, abaixo dele, claro. Todos se deviam curvar perante Amã. Mas adivinha a única pessoa que não fez isso? Sim, Mardoqueu. Pera aí, Mardoqueu ou Mordecai? Amã percebeu essa atitude de Mardoqueu e ficou muito irado com ele. Mas ao invés de Amã querer fazer algo só contra Mardoqueu, ele queria fazer uma coisa, queria exterminar o povo dele inteiro, que era o povo judeu. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Xerxes então aceitou o pedido de Amã e fez um decreto real onde todo o povo judeu deveria ser exterminado. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto, ele ficou profundamente triste e chorou amargamente. Os judeus também, quando ficaram sabendo, né, mano, ficaram muito tristes. Eles iam ser exterminados, né? Mas até com a gente, né, velho? Imagina se tivesse um decreto, todo mundo ia morrer. Pô, a gente também ia ficar triste. Não tem como, né? Esther ficou sabendo da tristeza de Mardoqueu e pediu a um oficial para ver qual era a situação de Mardoqueu, para ver por que era aquela tristeza toda dele. Mardoqueu então contou ao oficial sobre o decreto, que posteriormente também contou a Esther. Esse camarada era o garoto de recado, né? Tipo Sedex. Mardoqueu também fez um pedido a Esther, para que ela fosse à presença do rei e insistir por misericórdia. Esther também, quando ficou sabendo, mandou uma nova mensagem através desse oficial aí para Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Ou seja, pessoal, para você chegar na presença do rei, assim, naquele pátio interno dele, ele tinha que levantar o cetro. Aí ele é autorizado. Se ele não fizesse isso, você ia de Vasco da Gama. O pessoal que torce pro Vasco vai ficar bolado com isso. Quando Mardoqueu recebeu a resposta, mandou um novo recado. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Quem sabe se não foi para um momento desse que você foi instituída rainha, disse ele. Esther, quando recebeu o recado, então disse para o oficial: manda um novo recado. Peça que todo o povo judeu jejue por 3 dias. Não comam, nem bebam e orem a favor de mim. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes reais e foi ao encontro do rei. Só que, lembrando daquele decreto. Mas dessa vez, o rei teve misericórdia e permitiu a entrada da rainha, levantando seu cetro. O rei foi além e disse: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Esther então convidou o rei para um banquete, mas não chamou só o rei não, chamou Amã também. Já no banquete, o rei perguntou para Esther novamente: qual que é o seu pedido? Até metade do meu reino eu te dou. Esther então falou: no dia seguinte eu quero que você volte novamente para o novo banquete e eu quero que Amã também venha. Amã, como não era bobo, não ia recusar uma boca livre, então ele saiu alegre e contente daquele lugar. Mas quando saiu, ele viu Mardoqueu e ele não gostou nada disso. Amã ficou com muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu era o único que não se ajoelhava perante ele. Amã então foi para casa, todo exaltadinho, todo se vangloriando porque foi a própria rainha Esther que tinha chamado só ele para o banquete. Ficou todo felizinho que ele foi o único convidado além do rei. Amã então disse: mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu, sentado junto à porta do palácio real. Ou seja, por mais que ele estivesse feliz que Esther tinha chamado ele para o banquete, que ele era o bonzão, o segundo do império, ele estava muito irritado com Mardoqueu e queria Mardoqueu num terno de madeira. Não tinha caixão naquela época. Mas sentido, a gente não sabe. Então sua mulher e seus amigos deram um conselho. Prepare uma forca e coloca Mardoqueu nela. E forca vocês sabem quem é, né, gente? Naquela mesma noite, o rei não conseguia dormir. Então pediu para trazerem uma espécie de diário do rei, sabe? Diário real, né? Diário real. Se chamava Livro das Crônicas. Não é
o livro de Crônicas da Bíblia, hein? Não confunda. É o diário do palácio do rei. Não confunda. E foi lido nesse mesmo livro que Mardoqueu denunciou Bigtan e Teres, que haviam conspirado contra o rei. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Então o rei perguntou quem estava no pátio. E lá estava Amã, que iria pedir o cancelamento de CPF do Mardoqueu. O rei então ordenou que Amã viesse. Então o rei falou assim, sem citar nomes: o que se deve fazer o homem que o rei tem o prazer de honrar? Ou seja, o rei queria honrar Mardoqueu, mas ele não falou nomes. Amã pensou tipo assim, caraca, o rei quer honrar uma pessoa. Ele todo pomposo achando que era ele. Amã então deu uma dica ao rei de como que ele poderia honrar essa pessoa, essa tal pessoa que o rei quer dar glórias, vamos supor. Amã então disse assim, coloca esse homem em cima de um cavalo real, com vestes reais, com um brasão na testa, com um selo real, com um nobre puxando o cavalo, falando assim, esse é o homem a qual o rei quer honrar. Esse é o tal, esse é o brabo. O rei gostou da ideia, mas adivinha quem que ele mandou falar essas coisas enquanto Mardoqueu estava no cavalo? Sim, Amã. No! No! Se lascou. E Amã obedeceu. Colocou Mardoqueu em vestes reais, com um brasão na testa e saiu proclamando na cidade. Este é o homem a quem o rei quer honrar. Imagina que vergonha. E é óbvio que Amã ficou muito irritado. Então, os conselheiros de Amã, junto com a sua esposa, aconselharam a Amã não fazer nada com Mardoqueu, porque ele tinha acabado de ser honrado pelo próprio rei. Logo após, Amã então foi até o segundo banquete que a rainha Esther preparou. Esse não recusa boca livre nem ferrando. No segundo banquete, o rei perguntou novamente a Esther, qual é o seu pedido? Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos pela destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. Ou seja, Esther falou para o rei que tinha um plano aí contra os judeus, que era o povo dela, né? O rei então ficou indignado com essa fala de Esther. Perguntou, quem ousaria fazer esse decreto? Então Esther disse que foi o próprio Amã. O rei então saiu daquele banquete e foi até o jardim do Palácio Real. Talvez conjecturando assim para dar uma pensada, para dar uma acalmada. E quando o rei estava fora, Amã implorou para Esther, por favor, não me mata, não faz isso comigo. O rei voltou do jardim e descobriu que Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu. E o resultado, o rei pediu para Amã ser ali. E Amã foi de base. Naquele mesmo dia, o rei deu todos os pertences, todos os bens, todas as riquezas de Amã, tudo para sua esposa. E Mardoqueu foi trazido até a presença do rei. E naquela mesma hora, Esther disse ao rei, olha, esse aqui é meu parente. Esther então implorou ao rei, por favor, rei, revogue esse decreto, por favor, não destrua meu povo. Mas infelizmente o rei não podia revogar. O rei não podia tirar essa lei do decreto. Essa lei do decreto? Ficou uma bosta. O rei então deu a Mardoqueu a autoridade para escrever um novo decreto. Então Mardoqueu disse com, claro, a assinatura do rei, o carimbo do rei, né? Que os judeus podiam se defender de qualquer inimigo que tentasse atacar eles, porque ia ter um dia específico que os inimigos poderiam atacar o povo de Deus. E os judeus ficaram muito felizes com isso. No tempo do decreto, os inimigos do povo judeu estavam todo pomposos assim, caraca, a gente vai matar qualquer judeu, a gente vai massacrar eles. Mas Deus estava com o povo judeu e foi exatamente o contrário que aconteceu. O povo judeu venceu. Sabe que hora é agora, Pedro? É a hora da curiosidade. Você sabia que no livro inteiro de Esther não menciona a palavra Deus? Mas, por mais que não mencione a palavra Deus ou o nome Deus, a gente consegue ver o agir dele em todos os momentos. Levantando Esther como rainha, levantando Mardoqueu, tirando Amã da jogada, claro. E prevalecendo sobre a vitória na batalha dos judeus contra os inimigos deles. Acabou então que Mardoqueu se tornou muito poderoso e importante no reino de Xerxes.
onde, adivinha, ele tomou o lugar que Amã tinha no reino. Yes! 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 Ah, detalhe, os 10 filhos de Amã também foram pra forca, que o pai dele também foi de base. Então todos foram de base também. Então, pessoal, anota aí. O livro de Esté tem uma parte ali que os judeus ficam em oração. E a gente pode refletir o quanto que Deus pode agir quando o povo dele se humilha, ora, faz jejum, faz um propósito. Então que você, nesse dia, se tiver algum problema, se tiver alguma coisa que é impossível, ore para Deus, persevere em oração. Fechou? Fala, pessoal, encerramos por aqui. E se você curtiu, dá uma olhada nesse vídeo de Sansão aqui. Tá legal também, hein? Tamo junto.